Domingo tem Flamengo e São Paulo, um super clássico, é jogaço. Deixa aqui nos comentários o seu palpite para Flamengo e São Paulo. Cara, é o seguinte, o Maracanã estará lotado, galera. Vai vender todos os ingressos, cara. Pode ter certeza disso. Então, o São Paulo que se prepare, viu? Porque as coisas lá pelo lado do Morumbis não estão nada boas, né? Já na Gávea, tá tudo legalzinho, tudo top. Flamengo voltou da Copa do Mundo, né? Depois da Copa do Mundo, goleando a Chapecoense. Então, o Flamengo tá bem, cara. Já o São Paulo perdeu de virada para o Ventinho, o Atlético Paranaense. Vamos acompanhar aqui agora esse corte do programa Equipe F da ESPN Brasil, analisando esse pré-jogo, né? O que vai acontecer nesse jogo, hein? Estou ansioso, cara. Galera, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Sejam todos bem-vindos, tá? Muito obrigado a todos. Os créditos são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Goleada, e da Copa, 4-0 na Chapecoense, goleada, tranquilo. São Paulo saiu na frente do Atlético Paranaense, tomou uma virada, já teve protesto da torcida, já vaiaram e tal, já xingaram, diretoria, já voltou daquele jeito. Que beleza. Jeito. Aí eu te pergunto, Rafa, pro Flamengo, a vitória é fundamental para não desgarrar do Palmeiras. Ou dependendo do que acontecer com o Palmeiras, até diminuir essa diferença. É a briga dos dois, certo? O São Paulo, se ele perder, e vamos combinar, é um jogo com o Flamengo. Acontece, embora o São Paulo, o retrospecto com o Flamengo seja muito bom. Mas se perder, acontece. Mas se ele perder, dependendo do que acontecer na rodada, ele pode ser puxado ali para muito próximo da zona do rebaixamento. E aí, do jeito que já está a relação com torcida e tal, dificuldade, outro time com transfer ban e tal, a gente sabe como fica o clima. Eu te pergunto, para quem a vitória é mais importante, é mais pesada, é mais determinante? Pensando na perspectiva própria do clube e para o São Paulo, evidentemente. Eu acho que para qualquer time que vencer o Flamengo ou o Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, a vitória tem um peso diferente, porque poucos serão os que conseguirão esse êxito ao longo de todas as 38 rodadas e agora falta apenas metade da competição. Então, claro que para o São Paulo, na perspectiva do São Paulo, a vitória é mais importante. Embora o Flamengo saiba que ele tem um déficit matemático em relação ao Palmeiras, e acho até que ele é um déficit relativamente pequeno, não pelos 7 pontos em si, mas pelo fato do Flamengo ter um jogo a menos, esse jogo ser em casa contra o Mirassol, pelo fato de ainda termos um jogo entre ambos, o segundo turno que vai ser disputado em São Paulo, e a gente sabe que o Flamengo pode ganhar em São Paulo, assim como o Palmeiras ganhou jogando no Maracanã. Então, não é propriamente a diferença que preocupa tanto assim, tendo 19 rodadas pela frente, na minha concepção. Preocupa, evidentemente, é a questão de estar ali sempre mantendo essa distância direta com o seu adversário na busca pelo título brasileiro. Então é evidente que para quem quer ser campeão brasileiro, todos os jogos são decisões. O Flamengo tem aí 19 decisões pela frente, né? O Flamengo tem, portanto, uma responsabilidade muito grande na busca por esse título de vencer todos os jogos, principalmente os jogos em casa. Agora, se a gente for separar a perspectiva de um e a perspectiva de outro, pelos momentos, o São Paulo evidentemente precisa mais, né? O São Paulo não é um time para poder ficar brigando na parte de baixo da tabela. O São Paulo tem recursos para pensar em coisas maiores no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem a terceira principal torcida no país em termos numéricos. Isso está comprovado. Então, assim, eu entendo, terceiro ou quarto no máximo, né? Discussão aí com o Palmeiras. Eu entendo que, se a gente analisar separadamente os contextos, o São Paulo acaba tendo nesse jogo uma pressão sobre si maior, embora seja o Flamengo. E aí aquela velha história, não dá para dizer que perder para o Flamengo vai transformar o elenco o ambiente do São Paulo numa crise maior do que já está. Claro, ninguém fica esperando derrota, mas é uma derrota que se acontece, se não for uma derrota cachapante e tal, é uma coisa que, ok, aconteceu. Tá no contexto, né? Tá no planejamento. É o contexto. Agora sim, Zé, eu entendi o que o Rafa falou, mas eu ainda acho assim. Tudo bem, são 19 rodadas ainda pela frente. Se dá um tropecinho, o Flamengo pode recuperar, ter confronto direto, tem muito campeonato. Só que assim, o quanto antes... ganhar, melhor. O Flamengo ganhar, o Flamengo ir tirando a diferença, ou o Flamengo não deixar o Palmeiras desgarrar, melhor. Porque se acontece de perder para o São Paulo e o Palmeiras ganha, esses 7 pontos, que na realidade podem ser 4, eles viram 7 de verdade. Sim.
né? E aí, tem muito... Mas aí a pressão vai aumentando, né? Ou já é mais para tirar. O confronto direto... Que o Flamengo está fora da Copa do Brasil. Exatamente. Então, assim, vai ficando mais... Vai passando o tempo, vai ficando mais difícil de tirar. E mesmo que ganhe o confronto direto, ainda ficaria atrás. Então, eu acho que essa vitória para o Flamengo, ela tem um peso. O São Paulo, tudo bem, pode ficar próximo da zona do rebaixamento, mas, cara, é uma realidade ali que nos confrontos diretos com o pessoal ali de baixo, o São Paulo pode ganhar e tudo, que não tem muita diferença também para os outros ali daquela parte, né? Dos grandes que estão ali, né? A gente falou do Grêmio, por exemplo, agora há pouco. Mas o Flamengo, acho que tem um peso ainda. Eu vou falar em nome do Playboy do Morumbi. Playboy do Morumbi, por Playboy favor. do Morumbi. Ele te mandou mensagem, hein? Mandou mensagem aqui. Ele tá relaxando, tá lá. Já sei quem é. Só pode ser o Plihal. Tá em Tambaba, tá relaxando. Se você chegar pra ele e falar assim, ô Playboy do Morumbi, você aceitaria um empatezinho? Você assina? Acho que ele fecha, não fecha? Ele já mandou abaixo-assinado aqui com não sei quantas mil assinaturas para ter o empate. Assim, contra o Flamengo. Galera da Van, todo mundo assinou. O lado, por favor, não me entendam mal, mas o lado bom do torcedor de São Paulo nesse momento é que vai jogar contra o Flamengo. Aí fala, poxa, perdemos para o Flamengo. Que não dava era para perder do jeito que perderam. Entendeu? O jogo passado. Sabe, esse é o lado que o torcedor pode... Estou falando assim, que o torcedor pode tentar entender, caso o São Paulo tenha uma derrota. Porque o Flamengo é favorito. Qual São Paulo vai chegar? Quem que vai jogar na zaga? O Arboleda? Hoje já teve faixa lá, uma faixinha tímida, mas já teve. Arboleda, Caleri e teve um outro jogador também que o rapaz colocou uma faixa lá, tá na hora de jogar bola. É isso. As referências do São Paulo já não conseguem mais, porque o Lucas está fora. O Tolói, que poderia ser um jogador que poderia ajudar, que nem o Osório, o menino que entrou agora, o Tolói seria uma referência. Porque não dá para você esperar que o Arboleda seja referência, porque o Arboleda não pode ser referência. Não porque ele está com problema com a torcida, não é isso. É que a forma como ele joga, ele não pode ser referência porque ele não sabe se posicionar. Então, para um garoto que está jogando... Não tinha nem que estar mais no São Paulo já depois isso é um outro tema. Esse é um outro tema que eu... Mas também não tinha nem que estar mais lá. Não, mas isso é um outro tema. Eu falei ontem e eu concordo com você. Mas assim, analisando tecnicamente, o Arboleda... Cara, o São Paulo tá largado, né, cara? O São Paulo virou uma zona, né? O Arboleda fez o que fez e o cara tá lá, velho. Não demitiram o cara, não rescindiram o contrato. Que absurdo, cara. O jogador faz o que quer com um clube igual o São Paulo hoje em dia. É inacreditável, né? Acho que a torcida do São Paulo deve ter vergonha e muita raiva dessa diretoria aí, né? Não é um jogador que se posiciona bem. Ele se destaca, ele consegue muitas vezes chegar na bola pela capacidade física dele. Mas, para um menino que está chegando, o São Paulo, quem é a zaga? Qual é a zaga que vai jogar contra o Flamengo? Flamengo, pois é. O meio-campo, Pablo Maia, o Bobadilla que ainda não chegou, o Pablo Maia que infelizmente não conseguiu jogar o futebol que vinha jogando, talvez agora com o Dorival, porque o melhor momento dele foi quando ele estava com o Dorival, inclusive até cogitado para a seleção brasileira, talvez ele consiga jogar, mas os indícios são bem diferentes e vai depender do Marcos Antônio, que é o cara que faz algo diferente. Que é o do Transferban, né? É o cara do algo transfer. Mas ele não vai conseguir jogar 90 minutos como foi contra o Atlético. Sim. E aí você vai jogar contra o Flamengo, que é um timaço, né? Que você tira um, coloca outro do mesmo nível e às vezes até pior, porque característica é diferente. Se eu vou ficar parado, aí você pega, muda a situação, aí o Bruno Henrique, aí você fala, não, agora vai ter um cara que vai segurar um pouquinho mais, Samuel Lino, aí Cebolinha, aí você fala, meu Deus do céu. Entendeu? Então, assim, eu acho que o São Paulo... o Dorival tem que, de novo, mais uma vez, mais uma situação, a mesma situação do Dorival vem se repetindo nos últimos anos. Acelerar o processo de criar referências dentro de campo para nos momentos difíceis você ter onde se apoiar. Tá difícil, tem um cara lá na zaga que vai organizar a zaga. Tá difícil, tem um cara no meio campo que vai organizar o meio campo. Sim. Entendeu? O jogo contra o Flamengo é Danielzinho, Bobadilla ou Pablo Maia
entendeu? E Marcos Antônio, fechadinho ali, espera, entrega a bola, não vamos arriscar muito, porque não é prudente colocar 4-3-3, né, Zé? Trailer, William. Não, fecha. Acho que se repetir o esquema que ele usou contra o Atlético Paranaense, não parece ser a melhor saída para jogar no Maracanã, não. Não, fecha. Tem que ser o São Paulo mais reativo. Isso, eu acho que o Dorival vai pensar por esse lado, assim. Ele vai raciocinar dessa maneira, ele vai compactar mais o time, porque ele sabe que o Flamengo naturalmente vai tomar a iniciativa, e essa função nova do Samuel Lino, fazendo um papel de flutuação, não estando mais como um jogador posicional pelo lado esquerdo, sendo um cara mais centralizado e às vezes até caindo mais pro lado direito, executando o papel sem a bola do Arrascaeta, sobrando com o Pedro e com a bola com muito mais movimentação. Esse jogador hoje é um diferencial coletivo no time do Flamengo. O Dorival sabe disso, e a possibilidade que ele vai ter de tirar os espaços do Flamengo é tentar tirar o Samuel Lino do jogo. E para tirar o Samuel Lino do jogo, ele tem que ter supremacia numérica no meio campo. Por isso que eu acho que pro jogo desse fim de semana vai ser um São Paulo diferente. E falando um pouquinho do Samuel Lino, cara, ele é muito bom jogador, né? Ele só precisa aprimorar a finalização, galera. Feito isso, cara, ele vai fazer gol pra caramba. Breiler, acabou? Não tem nem um minutinho pro Breiler aqui? Acabou. Um minutinho? Não, se acabou. Um minutinho. Não, um minutinho pra você. Só porque é então você. eu falarei do Flamengo, porque Isso. o Flamengo fazendo aquela ponderação contra a Chapecoense, ok, lanterna do campeonato, mas colocando na conta os amistosos, o Flamengo trouxe muita coisa positiva. Vai de Arrasca ou ainda não? Ainda não, seguraria, até porque tem o Samanto, assim como o Palmeiras tem prudência com o Paulinho, devagar com a Arrascaeta, em breve retoma a posição de titular. Muito bem. Você, amigo. Tudo bem, Gláucia? Um beijo grande para você, beijo Mari, beijos e abraços para Jailson e para todos que nos acompanham neste Sport Center. Dia chuvoso mesmo no Rio de Janeiro, a gente se abriga aqui dentro da Gávea, tá um fuzuê, que eu vou te contar aqui dentro, porque o Museu do Clube reinaugurou há pouco tempo, né? Então tem muita gente... Acho que tá chovendo no Brasil inteiro, cara. Aqui também tá um pé d'água. Gente aqui, todos os cantos do país, já vi gente do Maranhão, Santa Catarina, enfim, de tudo quanto é lugar do Brasil, passa por aqui, dá um abraço para a rapaziada da ESPN, então sempre muito legal ver esse momento. E configura na expectativa, né, de que a torcida está para esse Flamengo para o restante da temporada. Voltou bem, 4-0 sobre a Chapecoense, e domingo tem um retorno ao Maracanã, enfim, depois de todo esse longo período de paralisação. Os ingressos quase lá para esgotar. O pessoal está muito empolgado nesse sentido de ver o Flamengo no jogo contra o São Paulo, 18h30. Leonardo Jardim espera, quem sabe, contar com o retorno de Lucas Paquetá. Ele que sofreu aquela lesão muscular e ficou fora até de alguns jogos na Copa do Mundo, né? Foi desfalque com o Ancelotti. Ele pode voltar, está se recuperando mais na fase final. O Léo Ortiz também faz alguns trabalhos de campo. E o Luiz Araújo, que tomou uma senhora pancada, traulitada mesmo, no jogo amistoso contra o Olímpia, no Mané Garrincha, questão no joelho, talvez demore mais um pouquinho. Mas o Arrascaeta pode ganhar uma minutagem maior, enfim, o Flamengo com boas perspectivas aí para a sequência da temporada. Precisa, claro, se aproximar do Palmeiras, secar o Palmeiras e fazer a sua parte. Distância agora de 7 pontos, mas o Palmeiras tem um jogo a mais. O Flamengo tem aquele jogo atrasado contra o Mirassol por conta da Recopa Sul-Americana, enfim, lá atrás. Sobre a Almada, Flamengo conversando os detalhes finais, aquela boca no papel, né? Colocar o acordo de boca no papel, ver como é que vai compactuar a questão das parcelas para o jogador, um pouco acima de 20 milhões de euros pelos 50% de direitos que pertencem ao Atlético de Madrid. A expectativa de que representantes do jogador já cheguem em breve ao Rio de Janeiro e quem sabe na próxima semana o Almada possa ser liberado para deixar a Argentina e vir para o Rio de Janeiro, faz aquelas questões de praxe, exames, quem sabe, etc. Então o Flamengo confiante e ainda trabalha por mais 2 contratações para dar ao técnico Leonardo Jardim. É isso, Gláucia, fico por aqui, devolvo para você. Agora dá uma esvaziada porque todo mundo entrou no museu, então estava fervendo aqui a Gávea nesse dia chuvoso no Rio de Janeiro. Boa, Pedro. Obrigada pelas informações. Chuva, julho, o pessoal tá pra rua passeando ainda de férias. Exato. Aí vai ao museu, né? Vai passear. É isso, vai ao museu. Pedro Henrique Torre também, se não tiver mais compromisso, pode passear ali no museu, aproveitando que já está lá. Flamengo, que nessa rodada de Campeonato Brasileiro enfrenta o São Paulo. Vamos dar uma olhadinha nos momentos das duas equipes.
um comparativo aí de Flamengo e São Paulo, o recorte dos últimos 9 jogos do Brasileirão. O quê? É a tela invertida. Espelhada. Espelhada ali, ó. 6 vitórias para um lado, 6 derrotas para o outro lado. Bem observado. 2 empates e 1 derrota para o Flamengo e 1 vitória para o São Verdade. Paulo. 74,1 de aproveitamento Nossa, do Flamengo, olha isso. 18,5 para o São Paulo. 19 gols marcados do Flamengo, 9. Cara, se o Flamengo não ganhar do São Paulo, eu vou ficar revoltado, cara. Olha esses números. Veja bem. Do São Paulo, 7 gols sofridos para o Flamengo, 15 para o São Paulo. Misericórdia. Que situação, né? Não é? É surreal, né, cara? Nossa, deixa eu mudar a tela aqui, galera. Surreal, né, a diferença, né? Mengão tem que ganhar. Pode emendar. Ó, esses 20 minutinhos. Já comenta. Se você puder assumir esses 20 minutinhos, já isso precisa fazer banco, tem um monte de coisa pra resolver, menino. Aí você segue, faz então vamos lá. A Mariana Pereira estava falando ontem sobre justamente já esse enfrentamento, né? Visualizando ali o Flamengo e São Paulo, como a situação completamente diferente, como a gente viu agora na tela, né? O Flamengo vindo num bom momento, goleia a Chapecoense, faz o seu papel ali fora de casa, principalmente na briga pelo título contra o Palmeiras, e o São Paulo toma uma virada dentro de casa, né? Dentro da sua casa emprestada, né? Porque não pode jogar em casa, aí um monte de problema extracampo novamente aparecendo, 6 jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro, e aí para arrematar, para passar para a Mari, foi a notícia que o Pedro Henrique Torre trouxe pra gente, né? Da provável volta do Lucas Paquetá. Então, de um lado, só problemas, que é o lado do tricolor O paulista. Léo Ortiz também vai voltar, hein, galera? E do Flamengo ali, boas notícias recentemente. O grande desafio, na verdade, né, nesse retorno do Dorival, além dessa parte externa, né, extracampo, que também passa por transferban, que também não pode contratar, que também tem um elenco limitado, e o São Paulo sempre com o departamento médico, né, cheio, ele encontrar uma regularidade dentro do próprio jogo. Assim, o São Paulo, ele tinha tudo para vencer o Atlético Paranaense. Ele fez um bom primeiro tempo e aí volta para o segundo completamente desconectado com o jogo, sofre a virada, e aí o São Paulo é uma equipe que tem dificuldade de correr atrás do resultado. Ele tem dificuldade de virar partidas, de terminar, né, com o resultado debaixo do braço quando sofre algum revés. Já não é de hoje que mentalmente o São Paulo cai de rendimento quando ele vê que a partida já saiu das mãos dele. O próprio Dorival passou por isso, mesmo sendo campeão de Copa do Brasil. Então, acho que esse é o grande desafio, né? Você tentar montar uma equipe equilibrada com esse meio de campo de Marcos Antônio, Pablo Maia, Bobadilha, Luciano, Caleri, enfim. Mas conseguir manter um São Paulo vivo durante 90 minutos. Né? Até ontem a gente falou, quando demos também a derrota do São Paulo nessa rodada de meio de semana, né? E que momento para enfrentar esse Flamengo, né? Sem vencer 6 jogos dentro do Brasileiro, já nessa crise, com pressão de torcida, o Dorival tendo que ajustar tanta coisa dentro do time, né? Com esse cobertor super curto, e pegando esse Flamengo nessa volta, né? Nesse pausa aí, já vem mais descansado, também com todo mundo ali bem fisicamente à disposição. Recuperando para o Jardim e tudo mais. Então, que momento para esse São Paulo delicado enfrentar esse Flamengo que segue, já voltou muito bem também, né? Complicado. Além de tudo isso, um enfrentamento desse tamanho justo agora. E o fator Arboleda. O fator Arboleda e o Arrascaeta também voltou. Isso está me lembrando daquele jogo que acho que foi a estreia do Crespo, né? Do retorno dele. Não foi o Flamengo e São Paulo que foi? Foi o pior e depois jogo, o São ele Paulo botou 4 atacantes. Depois o São Paulo até emendou uma sequência razoável, mas nessa primeira partida foi um atropelo do Flamengo. E tá me lembrando, o cenário, né? Verdade. Pré-jogo, tá me lembrando justamente essa partida. Porque também é Maracanã lotado, a torcida empolgada, o Flamengo acabando de vir de uma goleada, os jogadores importantes da equipe voltando, uma estrutura de jogo. Porque, por exemplo, se com o Leonardo Jardim tem o Samuel Lino, que está flutuando dos dois lados,
tá conseguindo entregar pelo lado esquerdo, e quando tá o lado esquerdo ocupado, ele vem pelo lado direito também, tá conseguindo entregar, inclusive na intertemporada ali, quando um dos melhores jogadores do Flamengo, no lado de São Paulo você vê um time torto, a gente já falou isso aqui, você tem o Arthur pelo lado direito, trazendo para dentro, mas do lado esquerdo você tem dúvidas, porque o Marcos Antônio não é ponta, o Marcos Antônio vai fazer por ali aquele ponta armador, né, que a gente estava falando ontem, então você necessita da ultrapassagem do lateral, então o Wendel ficando muito preso, você não tem corredor, então fica um time torto pelo lado direito, fora a troca de passes. Então, assim, para mim, até agora, o São Paulo não conseguiu se recuperar do modelo de jogo que tinha com o Crespo, né? Tinha um modelo de jogo com os 3 volantes, né? Os 3 jogadores de meio campo, uma dupla de ataque e um jogador chegando por trás. Muitas vezes ali o Luciano, o Lucas Moura, né, estava nessa tentativa de ser esse cara também, mas agora se machucou novamente. E ali, quando chegou o Roger, tentou com o Ferreirinha. Só que o Ferreirinha pela ponta esquerda, tecnicamente também não entregando tanto. Então, para mim, até agora, ainda está refém daquele São Paulo com os 3 jogadores de meio do Crespo, e agora o Dorival vai tentar equilibrar essa equipe, principalmente a ausência de um jogador que faça esse corredor pelo lado esquerdo. O sacode para o Flamengo foi quando ele colocou 3 zagueiros. Foi, né? Foi. Falei 4 atacantes, mas era o esquema com 3 zagueiros. Escalação do Flamengo. Plata deve ser desfalque contra o São Paulo. De La Cruz volta a ser opção. Quero pedir o seu like. Se ainda você não deixou, deixe agora. Se inscreva no canal se você é rubro-negro. Valeu? Tamo junto. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, galera. O Flamengo deve ter mudanças na escalação para enfrentar o São Paulo no domingo às 18h30 de Brasília, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Titular da equipe, Plata dificilmente será relacionado para a partida. Substituído ainda no primeiro tempo contra a Chapecoense, o atacante equatoriano está com uma tendinite no joelho direito e não voltou a treinar em campo ainda. Para seu lugar, o técnico Leonardo Jardim tem o jovem Lohan e Cebolinha de opção, mas também pode ter na função De La Cruz, que vai retornar à lista de relacionados após a Copa do Mundo. Luiz Araújo continua no DM. Que pena, né, cara? O Luiz Araújo recebeu uma entrada forte no amistoso contra o Olímpia, né? E tá fora. A gente não sabe por quanto tempo, né? Melhora as forças para você, Luiz. Ó, quem deve voltar a ser opção para Jardim é Léo Ortiz. Enfim, recuperar de lesão na coxa direita. Cara, ele se lesionou no jogo contra o Curitiba no dia 30 de maio, né? Dia 30 de maio. Há quase 2 meses, cara. Nossa, quanto tempo, hein? Bem, é isso. Mas, enfim, vamos torcer para que o Ortiz volte a jogar já nesse jogo, né? Não como titular, que ele comece no banco e possa entrar alguns minutos para adquirir ritmo de jogo no segundo tempo. Carrascal, por sua vez, vai cumprir a última partida de suspensão que pegou em julgamento no STJD antes da Copa. Outra mudança pode acontecer na lateral esquerda, com Ayrton Lucas em baixa. A tendência é que Alexandro reassuma a posição depois da Copa do Mundo. Olha o De La Cruz aí. Temos aqui a provável escalação, tá, galera? Temos aqui algumas aspas, algumas dúvidas, tá? Ó, o provável Flamengo tem Rossi, Royal, Vitão, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Samuel Lino, Lohan, Bruno Henrique e Pedro, Varela, Danilo e De La Cruz são dúvidas, tá? Jardim ainda terá um último dia de treino na tarde deste sábado. Ele vai treinar amanhã, né? No Ninho do Urubu, para definir a equipe titular. O Flamengo é o vice, a gente já sabe disso. Vamos pegar o Palmeiras, né, galera? Vamos chegar no Palmeiras e vamos acreditar sempre, né, no título do Mengão. Valeu? Deixe aqui nos comentários o seu palpite. Meu palpite é Mengão 3, São Paulo 1. Valeu, tamo junto. Saudações rubro-negras. Um excelente final de sexta-feira, sextou, né, para você? Um excelente sábado e um excelente domingo para todos nós. Valeu!